E aí, galera? Tranquilos? Pessoal, até onde na aula passada? Começar a falar da decadência do Império. Passamos pela Guerra do Paraguai? Beleza. Ótimo. Pessoal, antes da gente começar, eu queria anotar quantas semanas faltam para a nossa prova. Em número de semanas, dá quanto? Quem tem um calendário, faça aí. Quinze, confere aí para nós. Lembrando que tem 2 semanas em julho aí parada, né? As 2 primeiras, não é isso? Essa semana que vem, aí dá uma parada, não é isso? É, 2 semanas de férias, né? 15 semanas, né? Isso. A partir da semana que vem. 16 com essa, ótimo, ótimo. 15 semanas então. Quem tem um pedaço minúsculo de papel aí pra gente não gastar papel. Porque nós lá em Minas a gente fica triste até com isso. Tem que ser aquele pedaço da página. Isso, olha só que pedaço bacana, rapaz. Olha. Sensacional, não é? Isso, aí. Faltam 15 semanas. SPSEX. 15 semanas. Beleza. Ótimo. Temos que fazer um planejamento aí, ver como é que está a situação, né? Para encerrar aí, para nossa reta final, tá? Bom, decadência do segundo reinado. Lembrando como é que foi o procedimento que nós fizemos. Nós vimos o longo do século XIX em história geral, não é isso? Voltamos para ver o quê? O Império Brasileiro. Assim que a gente vê o Império Brasileiro, o que nós vamos fazer? Voltando lá para a Europa, não é isso? Vamos voltar lá para a Europa para poder estudar a Europa, não é isso? No início do século XX. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, não é isso? Crise de 29, nazifascismo. Vamos deixar pronto para Segunda Guerra. Aí o que a gente faz? Voltamos para o Brasil. E vamos ver o quê? A República Velha, não é isso? Depois, República Velha até Vargas pode ser, sem problema algum. Que a gente vai direto. Depois nós voltamos para a Segunda Guerra Mundial, para a Guerra Fria, bipolarização, descolonização afroasiática. Encerrando isso aí, voltamos para o Brasil, República Populista, não é isso? E ditadura civil-militar. Beleza? Encerrou isso aí, nós vamos para a parte de atualidades em geral, voltamos para o Brasil para a gente poder trabalhar a nova república até o fim. Não é, pessoal? Que é o governo Temer. Até o fora Temer, exatamente. Então vamos lá. Decadência do Império. Assim a gente vai encerrar. Então nós temos 15 semanas para isso. Beleza? Nós vamos fazer o planejamento aí, passar para vocês para diminuir o estresse. É mais do que suficiente. Falou? Vamos lá. E ainda pode roubar de novo o Jefferson, que eu não sei quem que assalta Jefferson. Ô, Jonathan. Não é, pessoal? Como é que vai roubar um trem feio daqui pro Wesley Safadão? Não é? Confunde com o Wesley Safadão, sai roubando. Eu tô de boa. Ninguém confunde eu com ninguém. Não é, pessoal? Então eu tô tranquilo da rua aí. De boa, né? Agora o outro fica parecendo o Wesley Safadão, não quer ser assaltado.
Segundo ele, né? Um carrão daquele. Levou a calça. Ficou fácil, né, pessoal? E eu suspeito porque eu ouvi saber que eu estava bebendo em pé na mesma noite, revoltado com a vida. Se não estava bebendo sentado, a gente vai deduzindo, né? Isso chama método dedutivo. Você tem os dados à base de análise, aí você cruza as informações. Não é isso, pessoal? Ainda foi me incomodar de madrugada. Você acredita uma coisa dessa? Bebo no bar revoltado. Pá, me roubaram tanto, todo roubado. O problema é seu, mãe. Deixa eu dormir. Vem aqui pra você afogar as mágoas comigo. Hoje eu não fui roubado. Só eu sei que foi roubado, você se vira com o seu problema aí. Bom, mas pode alguém roubar de novo o Wesley Safadão e nós pegamos a aula dele. Não é? A pessoa ainda tem essas possibilidades. Então tá aí, ó. Decadência, certo? Pessoal, você sabe que a decadência do segundo reinado é um fenômeno que começa com a Guerra do Paraguai. Não é isso, pessoal? Aliás, não tivemos culpa, fomos envolvidos no contexto. A gente não podia deixar o Paraguai virar o grande Paraguai. Não é isso? Agora, o problema não era a gente se envolver numa guerra, como a Guerra do Paraguai, a gente gastar numa guerra como gastamos na Guerra do Paraguai, não é isso? O problema é o Brasil não ter passado por um processo de desenvolvimento industrial, que era para ter passado, e não ter em 1870, e não ter no final do século XIX, condições para poder, de fato, estabelecer um processo de expansão territorial dentro, principalmente da região platina. Entenderam aí? Aliás, o que está acontecendo quando o Brasil não está dando conta? Lá no norte, os colonos ingleses estão dando conta. Entenderam aí? Os ingleses estão dando conta. Aqui nós não passamos por esse processo. Aliás, quem passou foi o Paraguai. E a viagem do Paraguai. E a viagem do Paraguai. Eu gosto do galera. Engraçado, eu não gostava de vocês. Não gostava de jeito nenhum. Eu queria ver o Satanás, eu queria ver o exército. E hoje eu adoro o exército. Acho que tem tudo a ver comigo. Olha só que bobagem de não ter ido pro exército. Não é? Eu acho legal esse jeito que vocês tratam a outro na porrada. Eu acho assim, maravilhoso. Porque para mim, bicho, educação é porrada. Entendeu? Se não bater, não aprende. É impressionante. Bom, em Esparta era assim. Porra, aquilo é que era educação. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, quem vai ter essas condições de pleitear um processo expansionista? O Paraguai. Agora, qual é o problema do Paraguai? Muitas limitações. Não é, pessoal? E o grande problema que tinha? O Brasil. Porque aí nós aparecemos aqui na região com uma realidade semelhante à realidade russa. Entendeu aí? É difícil tu dominar a Rússia. É russo demais, você tem que matar. O território é longo até tu chegar lá em Moscou. E eles ainda têm a arma secreta, que é o inverno. Entenderam aí? Agora, mesmo não tendo o inverno, não é fácil vencer o Brasil. Entenderam aí? Olha, nós vimos aí. Por que a guerra acabou? Porque já não tinha mais ninguém para matar. Entenderam aí? Então, qual foi o problema? Então vamos entrar em guerra. Aí vai matando. Um país é bem menor do que outro, esse país perdeu. Por quê? Porque acabou as pessoas de matar. Entenderam aí? Então, do jeito que foi, se fosse Brasil, se fosse Argentina e Paraguai, acabava empatado. Não é isso? Porque morria todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. Então era perigoso acabar a guerra e acabar as duas nações. Não é para nós, o Paraguai nem tanto, mas a Argentina seria bom, não é? Bom, mas voltando aí. Então essa decadência, ela tem data, 1870, quando começa a fortalecer o movimento republicano. Aliás, olha a data. Não é à toa. É final da Guerra do Paraguai. Entenderam aí? Acabou a Guerra do Paraguai, o Estado está arrebentado, é a hora de quê? De um manifesto republicano com apoio maciço. Nasce o tal movimento republicano. Detalhe importante. O ideal republicano nasce agora? Tem que tomar cuidado. E os baianos sacam tudo desse negócio aí. Cuidado.
Entendeu aí, pessoal? Porque ideal republicano é uma coisa. Movimento republicano é outra coisa. Assim como partido republicano que está para vir é outra coisa. Beleza? Ideal republicano. Desde quando nós temos ideal republicano no Brasil? Desde os movimentos de libertação colonial. Inconfidência Mineira, República. Conjuração Baiana, República. Revolução Pernambucana, República. Entenderam aí, pessoal? Embora não fosse independência do todo, fossem independências regionais, não é isso, pessoal? Você não tinha o quê? Você tinha o quê? Você tinha um ideal republicano. Aliás, quando você parte para as guerras no primeiro reinado, Confederação do Equador, queria o quê? Queriam república. Não é isso? 1848, aqui no segundo reinado, lá em Pernambuco, queriam o quê? Na praieira? Uma república. Então o ideal é o quê? O ideal é antigo. Certo, pessoal? Vem dos movimentos de libertação colonial, vem dos movimentos separatistas. Então no Brasil, há muito tempo se fala em república. Beleza? Há muito tempo se fala em república no Brasil. Tá? Porra, o Vascão, hein? Na frente do Flamengo. Porque o negócio mesmo é ver o Flamengo atrás, moro? Aí o campeonato já tá ganho essa porra aí. Se a gente cair, ser o penúltimo, o Flamengo ser o último, a gente cai feliz. Porque nós estamos acostumados a cair, né? Então, pro Flamengo é que vai ser um choque muito grande. Flamengo ia ser um choque muito grande. Mas para nós, pro Vasco, tava de boa. Mas voltando pro ideal republicano. Certo? Então agora você tem um movimento que consagra esse ideal antigo. Aliás, esse movimento republicano, ele tem uma ideologia, ele tem uma filosofia. Qual a corrente filosófica que ele se enquadra? Não, já passou. Agora você tem uma nova moldura, uma nova roupagem para as ideias burguesas e iluministas. Agora é o positivismo. Aliás, onde é que está expresso o nosso positivismo? O carimbo lá. Exatamente. Qual é o lema dos caras? Amor, ordem e progresso. E o nosso ordem e progresso da bandeira, como é que é a história? Ordem para quem? Para o povo. E progresso para quem? Para as elites. Nação. Entenderam aí? Ordem para o povo, progresso para as elites. Ainda assim, ele foi, na hora de ir para a bandeira, ainda mexeram no lema, desvirtuaram o lema, e o que sobrou do lema ainda se desvirtuou na prática. Entenderam aí? Qual é o ideal positivista? O ideal de evolução humana, de progresso humano. Inclusive, os caras acham que esse progresso humano, ele é feito de que forma? Por intermédio de desenvolvimento tecnológico. Entenderam, pessoal? Inclusive o que? Tecnologia. Certo? Qual é a vantagem do positivismo? O positivismo, ele dá um ar de ciência à área de humanas. Ciências humanas. E qual é o problema do positivismo? A visão de neutralidade do observador, ok? Então, o cientista, o pesquisador, deve ser imparcial, exatamente. A ideia é o cientificismo puro, entenderam? Pessoal, você concorda que o pesquisador consiga ser totalmente isento ao elaborar a sua pesquisa? Aliás, o ato de você escolher o que você vai pesquisar já demonstra o quê? Ora, já demonstra parcialidade. Não é isso? Por que você escolheu esse? Tem alguma coisa ali que te chama a atenção. Entenderam? Então não existe essa história de imparcialidade. Você pode ser imparcial se o estudo for na área de exatas.
Entenderam, pessoal? Isso aqui é a explicação do fenômeno. Aliás, se sair a explicação do fenômeno, a explicação é de esquerda ou de direita? Tem esquerda, tem visão de esquerda, visão de direita nas análises físicas, nas análises matemáticas? Não, brother. É transformar o fenômeno em número. Entendeu aí? E aqui na área de humanas? Aí já entra as paixões. Aliás, o Brasil tem aí um dos milhares de projetos de atraso, né? Porque abriu a temporada de atrasos. Então, tudo quanto é conquista que nós temos, neguinho já está dando um jeito de tirar ela. Então, nós temos uma proposta aí no Congresso para ser votada, que tem até nome próprio, chamada Escola Sem Partido. Que prega o quê? Que prega a aula sem o quê? Sem comentários. Imagina você dar uma aula de história sem comentário. Não é isso, pessoal? Aí teve a Revolução Russa. Aí eu não vou poder comentar, não é? Que foi um fracasso, que matou milhares de pessoas. Aliás, que imagina que aula estéril, não é? Tem como? Não tem como. Por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos lado, nós temos partido. Tem que haver equilíbrio, não é? Aliás, quando o professor está em sala de aula e está abordando o assunto, a análise vai ser o quê? Vai ser a análise dele. A análise conforme o quê? Conforme a maneira dele ver e de interpretar a realidade. Entenderam aí, pessoal? Aliás, eu costumo falar isso nas minhas aulas, né, quando eu dava as aulas de atualidades. Olha, pessoal, e a aula tem os comentários são meus. E se você não gostar, o problema é seu. E se você quiser fazer os comentários seus, você aprende da aula e vai da aula de atualidade para você fazer os seus comentários. Porque na aula de atualidade do Sormani, o comentário é do Sormani, não tem como ser de outro, que aí é plágio. Entenderam? Então, como é que você aparta a formação ideológica do indivíduo da análise do fato histórico? Não tem como. Entenderam, pessoal? Então, o que se prega aqui é tentar fazer o quê? É tentar analisar fato da área de humanas como se fossem acontecimentos do mundo das exatas. Perceberam aí? Isso aqui vai ser super criticado no positivismo. E, na verdade, o positivismo ele é o quê? Ele é uma visão burguesa de mundo. Ok? Uma visão burguesa de mundo. Certo aí? Bom, então essa é a filosofia que está por trás do movimento republicano. Certo? Inclusive, como eu disse para vocês, é uma nova leitura, é uma nova roupagem, é uma roupagem mais científica das ideias iluministas, das premissas iluministas, certo? Esses caras, o Augusto Comte, que criou o positivismo e criou a sociologia, embora não seja o maior nome da sociologia, os maiores são Durkheim gente, que escreveu Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Mas é inacreditável. O Fernando Henrique gosta dele. Vai aparecer o nome. Tá? São os dois maiores nomes do positivismo. O Comte cria, mas não vai ter esse nome na área da sociologia. Beleza? Bom, o Comte acreditava tanto nas suas ideias que ele vai fazer o quê? Que ele vai criar uma igreja. A igreja positivista. Aliás, no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, tem uma sede lá. E uma igreja bonita. Ok? Do positivismo. Sim? Então o cara tentou transformar isso em religião. Tá? Então, o movimento republicano começa. Seus ideólogos... Não, Adam Smith é a riqueza das nações. Não, esses aí são os economistas. Durkheim e... Oi, gente. É os três porquinhos. É o Durkheim, o Marx e ele. Max Weber. Ok?
Ah, é? Pô, eu não ouvi direito. Marx aí. Quando os caras têm certeza, eles não falam, não. Eles ficam falando só quando é bobagem. Isso mesmo, Max Weber. Max Weber é o grande sociólogo aí, não é? O Conte só começou a história. Os outros vão trazer as bases científicas da sociologia, certo? Então, já tem o ideal republicano, o movimento republicano agora, no final do século XIX, já tem até uma filosofia. Então, a coisa ficou muito mais densa, entenderam aí? Quem é que participa desse movimento republicano? Quem são os membros? Então vamos anotar esses membros aí. Barões de Café. Anotem aí. Barões de Café. Além dos barões de café, burguesia incipiente, fraca ainda, né, que está nascendo agora. Burguesia incipiente. Intelectuais e artistas. Camadas médias urbanas, aí é comerciante, profissional liberal. Camadas médias urbanas e fazendeiros abolicionistas. Camadas médias urbanas e fazendeiros abolicionistas. Inclusive, pessoal, a questão da abolição, ela vai ser uma ferramenta importantíssima para a derrubada do império. Tanto é que quem é republicano adere e apoia o movimento abolicionista. Entenderam aí, não é? O que significa, então, o abolicionismo? O meio que vai levar à queda do imperador. Beleza? Então, virou republicano, se torna imediatamente o quê? Abolicionista. Certo? Então, pessoal, começou forte esse movimento, não começou? Olha a galera que está no movimento republicano. Ok? Aliás, está todo mundo, não está? Falta o quê? Falta a Rede Globo e a Veja. Desculpem, a Igreja Católica. Não é, pessoal? Tá faltando o que mais? O Exército. E os fazendeiros escravocratas. Mas que elite? Não são os industriais que estão vindo, não são os comerciantes urbanos, são os fazendeiros de escravo. Não são nem os fazendeiros mais modernos que usam mão de obra assalariada, que esses são os barões de café. Entenderam aí? Os fazendeiros do sul. E esses aí são os primeiros a acabar com a escravidão. Aliás, quando a escravidão acaba, você já tem menos negro preso do que negro solto. Entenderam aí? Então, é um processo que vem aos poucos. Inclusive, marca o quê? Essa degradação do império. Marca o quê? Marca a perda de força do Império Brasileiro. Marca o enfraquecimento do Império Brasileiro. Entenderam? Quanto mais o tempo passa, mais os próprios fazendeiros, por iniciativa, substituem a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Geralmente, sob o sistema de parceria. Entendeu aí? Fica dormindo aí. Vamos trabalhar, vamos partir comigo. Metade é minha, outra parte é de vocês. Vocês moram aí, vocês comem com isso. Então, moral da história. Seguem pobres. Mas com liberdade. Aliás, igual hoje. Não é? A gente é livre, mas pobre. Okay? Mais livre. Felizes, mas pobre.
Mas o metrô vai ser liberado no Dia das Mães e o Luciano vai cantar sozinho. Zezé de Camargo e o Luciano vão cantar na Esplanada dos Mistérios. Só alegria, mas pobre. Entenderam aí? A substituição da mão de obra, já que a escravidão foi aquele negócio dos imigrantes, Sim, claro. Primeiro trazendo imigrante. não tinha mais direito à terra. Primeiro esse imigrante vem naquela condição, né, que ele não sabe, que ele tem que pagar a passagem, o que escraviza ele por dívida. Depois o Estado passa a pagar a passagem para trazer esses imigrantes. Mas ao mesmo tempo, o que o Estado atrasado brasileiro vai fazer? Vai cortar desses imigrantes a perspectiva de crescimento. Não é isso? A perspectiva de desenvolvimento deles. Certo? Por quê? Porque vai, com a lei de terras, inviabilizar a possibilidade desses caras adquirirem terra. Inclusive, esses camaradas vão ser usados para onde? Você não notou uma burguesia incipiente? Então está começando a nascer umas indústrias no Brasil. Meio manufaturona, né? Gigante e tal. E quem é que está trabalhando nessas empresas? São esses imigrantes. São os que conseguiram sair do campo e estão vindo para a cidade. Aliás, muitos deles trabalhavam aonde? Trabalhavam nas indústrias de seus países. Certo? Então vai virar a mão de obra industrial. E aí no início da República vem um assunto que é massa, que é o movimento operário. Que aliás vai ser muito interessante a gente estudar ele, para a gente ver o que nós conseguimos de conquista e o que nós estamos perdendo de conquista. Não é isso? Aliás, nós estamos indo para uma situação de antes do século XX. Aliás, a reforma da Previdência nos faz lembrar uma lei de 1876. Não é isso? A lei dos sexagenários. Entendeu aí? Só está livre do trabalho depois dos 65 anos. Então, quer dizer, nós estamos retornando a antes de 1876 com essa reforma do Temer. Ok? Então, você imagina, nós passamos um século para garantir essas reformas e agora vamos perder em 2 anos esses direitos que foram lutados por um século de movimento operário. E o que é pior, nós agora temos as mesmas condições de organização do movimento operário e de pressão do movimento operário que tínhamos há 100 anos atrás? Não. Tecnologia gera desemprego. 14 milhões de desempregados. Nós estamos numa situação boa para negociar com força, vantagem para a classe trabalhadora. Entendeu, crise? Crise faz parte do sistema. E a crise surge para quê? Para sanear o sistema e aumentar a lucratividade. O que é sanear o sistema? Tirar dos sistemas que estão podres. Aliás, isso faz o quê? Isso faz o grande ficar maior. Porque ele vai ocupar o lugar dos que eram pequenos. Entenderam aí, pessoal? E a crise serve para quê? Para tirar direitos da massa trabalhadora e com isso aumentar a lucratividade. Entenderam? Aliás, só quem está perdendo somos nós. É você, ouvinte, amigo. Ok? O que está na reta é o nosso. Entenderam aí? E quem vai faturar ele não está nem aí para nós. Vai estar até viajando. Não é isso, pessoal? Bom, mas voltando aí. Entendeu que o movimento nasce forte. Tão forte que em 1873 nasce o quê? O Partido Republicano. Agora tem um problema para o movimento republicano. A minoria hoje já se encontra com o imperador. Beleza? Uma minoria de apoio para o imperador. Agora, qual é o problema dessa minoria? É que no meio dela você tem os meios de comunicação de massa, você tem as armas e uma decadente elite que se mantém no poder, tipo a do Temer aí. Entenderam aí? Bem ou mal se mantém no poder. Então, como derrubar esse pessoal? Como destronar Dom Pedro II? Como tirar essa elite corrupta, antiga, atrasada, satânica do poder? Bom, para isso a gente está precisando, então, de alguns acontecimentos históricos que virem o jogo para o nosso lado. Aliás, que virem o vento para o nosso favor. Entenderam? Aliás, o que vai ser isso? A Guerra do Paraguai. Logo depois da Guerra do Paraguai, você vai ter a chamada questão militar.
a mais importante delas. Não é isso? A mais importante delas. Embora a crucial tenha sido a abolicionista. Não é isso? Agora, se perde o apoio dos fazendeiros abolicionistas, se perde o apoio, não é isso, da igreja, mas mantém o apoio das armas, Dom Pedro II ainda tinha sobrevida, não tinha? Aliás, por que que Maduro apodreceu e ainda está lá no topo da árvore? Por causa do exército. Se não fosse o exército, já tinha apodrecido há muito tempo. Não é isso, pessoal? É o exército que é a herança do Hugo Chávez. Encruzilhada do Hugo Chávez. Ele quis fortalecer um exército para evitar um golpe e gastou o dinheiro do lucro do petróleo com um super exército. Um exército mais técnico, um exército mais high-tech da América Latina. Você sabe disso, né? Foi muito engraçado. Eles fizeram o acordo, compraram as armas, os aviões, os negócios tudo da Rússia e depois tiveram que mandar os soldados para a Rússia para fazer curso lá, para usar as armas, porque a galera não tinha tecnologia, não é isso, de mão de obra para poder utilizar as armas que tinham comprado, né? Então você vê o nível de atraso que era o exército lá e o que o Hugo Chávez fez com o exército, não é? Só que aí virou problema. Ele devia ter pego esse dinheiro e gasta onde? No desenvolvimento da produção interna. Aliás, como é que estão derrubando o governo dele? Com falta de produtos no mercado. Entenderam aí, pessoal? Inclusive, por trás disso tem um boicote dos grandes. A Coca-Cola não produz produto suficiente para o consumo dentro da Venezuela. Somando, a Coca-Cola está perdendo. Qual é o problema de perder na Venezuela? Tem outros 200 países para ganhar. E por que perder na Venezuela? Porque a gente tem que ajudar a derrubar um cara que dá problemas para o imperialismo yankee na região. Entenderam aí, pessoal? E que ameaça não só o imperialismo yankee, que a bronca dele era contra o imperialismo europeu também. Não é isso, pessoal? Bom, voltando aqui. Nós no Brasil não tivemos nenhuma história dessa, né? A não ser Vargas. A não ser Vargas. Tá? João Goulart, coitadinho, queria fazer só as reformas, se fudeu. Não é? A Dilma nem reforma queria fazer, se fudeu também. Entenderam aí, pessoal? Vamos lá. Questão militar. Qual é o problema para o exército? Primeiro problema do exército, tá? Quando chegou na Guerra do Paraguai, o que o exército brasileiro descobriu? Com espanto. Carai, velho, não é com espanto? Carai, velho. Nós somos um exército sucata. Aliás, mais pior ainda. Esse termo tem na área de humanas, história tem. Mais pior ainda, mais pior ainda. Ó, o Temer. Quem imaginaria? Não é, pessoal? Então, mais pior ainda. O que o exército descobriu? O Brasil não tem exército. Não é? Então, sai da guerra o quê? A necessidade de profissionalização. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, o exército ainda tentou essa profissionalização. Contratou um corpo de efetivo fixo, que o exército não tinha. Como é que era o exército brasileiro até a Guerra do Paraguai? Ixi, até a guerra, não, ainda foi muito certo. Deu errado, mas deu muito certo ainda. Podia... Olha o Brasil aí como exemplo, né? Podia ser pior. Pessoal, foi só a gente falar da catástrofe, só o que já aconteceu aí, ó. Já rolou uma catástrofe. Seria bom. E uma assim, quantidade razoável. Que dá para limpar as 3 bundas. Então, voltando aqui, pessoal. Para ser preciso, né? Que aí tem uma noção. Efetivo, o exército brasileiro contratou. Beleza? Pegou os peões e botou lá dentro. Como eu estava dizendo para vocês, eu chamo o exército brasileiro até a Guerra do Paraguai. Não, que é isso, pô. Até a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro é um exército peladeiro.
Meninos, desculpa aí, deixa eu traduzir para vocês. Os machos já entenderam, não é? O que eu quero dizer com exército peladeiro? As peladinhas de rua. Como é que é a estratégia? Vai precisar de mais mesmo. Como é que é a estratégia da peladinha de rua? Deixa eu entrar aí, tira a camisa e chuta pra lá. Não é assim as peladinhas de rua? Bota a camisa e chuta pra lá. Como é que era as peladinhas? Tá precisando. Tá precisando. É gordinho, fica na retaguarda, vai cozinhar. Vai cozinhar pra galera que tá. E é gordinho, já tem a manha de cozinhar, né? Porque os gordinhos, você já reparou? Eles têm a manha de cozinhar, rapaz. Eles são diferentes da gente, os magrelos. Então, como eu estava dizendo para vocês, como é que foi o exército brasileiro na Guerra do Paraguai? Ou na Guerra do Paraguai? Não, na Guerra do Paraguai era assim, bota a farda, meu irmão, o Paraguai é pra lá, ó. Toma essa arma aí, mexeu, atira. Deve ser Paraguai. Se não for Paraguai, é otário. Tá do lado de lá, não, tinha que estar do lado de cá. Entendeu? E manda a bala. Se não é Paraguai, é otário, morreu, tá valendo. Né, pessoal? Matar burro é uma coisa que eu incentivo, inclusive. Tá? Eu acho que o governo tinha que fazer isso aí. Né? Primeiro, matar os burros. Fez a prova, tirou 3, morre. Que a gente vai criar uma sociedade melhor. Hitler vacilou. Entendeu? Ele devia ter ido no boletim. Se o Hitler vai no boletim, ele tinha feito um efeito melhor na Amazônia. Bom, ou na Amazônia, desculpa, na Alemanha. Vocês já ouviram o filme já do Hitler na Amazônia? A galera fazendo pesquisa genética lá na Amazônia, que é a eugenia, né? Tem um filme desse aí, os meninos de Hitler, os garotos de Hitler, uma coisa assim, que se passa na Amazônia. A viagem é essa, o cara vem pra Amazônia pra treinar os arianão pra voltar. Mas voltando então aí, né? Entendeu a profissionalização do exército? Pessoal, o exército brasileiro precisa ter arma, precisa ter munição. O cara que carrega a arma precisa saber usar a arma. Não é isso? Manusear, atirar, se comportar. Precisa de tecnologia no exército, precisa de estratégia no exército. Entenderam? Aliás, os nossos generais, os nossos grandes generais, eram grandes generais, os espíritas diriam que era por causa de vidas anteriores. Entenderam, pessoal? Para quem não acredita nisso, a gente acha que o cara nasce com o dom. Entendeu aí? Porque não tinha uma escola. Entenderam? Não era. Aliás, como é que eram os generais do exército? O que você tinha que ter para ser general do exército? O pai amigo do imperador. Entenderam? Era um cabide de emprego. Bons tempos aqui. Bons tempos aqui, né? Se você era amigo, virava general. Era por decreto. Entenderam aí, pessoal? Não tinha carreira militar. Perceberam aí? Pensei numa bobagem aqui. Aí o aluno pergunta, então eles cheiraram tudo. Não tinha carreira militar, não é, pessoal? Lembrei do Cazuza, né? Lembrei do Cazuza, por você eu largo tudo. Dinheiro, carreira, canudo. Entendeu, pessoal? Ele larga a cocaína, não é? Muito bom, Cazuza. Profissionalização. Eu adoro aquela, por que a gente é assim, né? Quando eu tô bêbado, assim, naquelas últimas doses, eu lembro disso. Por que a gente é assim? Mais uma dose, claro, eu tô assim. A noite nunca tem fim, por que a gente é assim? Tararara. Profissionalização do exército, entendeu aí? Tem que ter um exército profissional. Nós temos que ficar profissa nisso aí. Contrator efetivo. Contrator. Quem vai treinar o efetivo? O filho do amigo do imperador? Eu? Eu vou descer do meu cavalo? Eu não. Aí tem que contratar quem? Não, agora já não pode ser brother. Agora tem que ter uma outra qualidade. Não é isso? Tem que ser profissa. Tem, como diria o Chicó do Alto da Compadecida, agora chegou a hora da galera que tem o Kengo ligeiro. Entendeu aí, pessoal? Então nós temos que dar um jeito de selecionar pela capacidade do Kengo do indivíduo. Entenderam? Eu preciso de intelectuais dentro do exército. Esses intelectuais vão vir de onde? Das camadas médias intelectuais urbanas. Quem são esses caras? Os tenentes. Ok, pessoal? Então o que os caras querem? Efetivo permanente, né? Incapacitado, obviamente. Ok? Efetivo permanente capacitado.
Precisa do que mais? Bom, precisa de jovens oficiais. Que no caso serão os tenentes. Aliás, trazer para o exército velho, decadente, com a visão muito ultrapassada, jovens intelectuais, para treinar a tropa. Isso aqui vira o quê? Na República? Um racha dentro do exército. O movimento tenentista. Entenderam aí? Aliás, os jovens que eles vão botar dentro do exército, para tentar salvar o exército, e a partir da salvação do exército salvar o império, vai ser quem? Vai ser a galera que vai incendiar o exército para apoiar o movimento republicano. Entenderam aí? Então vai vir de baixo esse apoio. Quando o Deodoro topa entrar no movimento e liderar ele e dar o golpe, ele está sendo pressionado de baixo para cima. Entenderam, pessoal? A galera que está treinando a tropa quer o quê? Quer que acabe logo com o império. Porque o império não consegue dar a solução, ou uma terceira solução, que é importantíssima para que as outras duas funcionem. Eu preciso de quê? Eu preciso de arma, eu preciso de munição. Eu preciso de quê? Sim, para ter poder bélico, eu preciso de quê? Eu preciso desenvolver aqui dentro o quê? A minha indústria. Qual é a vantagem da indústria bélica? A vantagem da indústria bélica é que ela promove um rápido crescimento econômico. Entenderam, pessoal? Aliás, eu me lembro no início do governo Lula, né? Eu tentei fazer um mestrado, daí abandonei. Na área de meio ambiente. E eu tinha um professor que eu achava muito engraçado, o professor Alexandre, figura aqui da Católica, aqui de cima. E um dia ele veio com essa tese. O PT tinha que pegar a indústria bélica brasileira que foi desmontada pelo Collor e pelo Fernando Henrique e injetar dinheiro na indústria bélica e reerguer a indústria bélica. Na década de 80, década de 90, nós tivemos uma fatia boa do mercado de armas do mundo. Inclusive produzindo arma pesada para a guerra, coisa que não é qualquer país que produz. Entendeu? Aliás, nós chegamos na década de 80, década de 90 e temos os melhores lançadores de mísseis do mundo. Nós tínhamos os melhores tanques de guerra de pneu do mundo. O Urutô, o Osório, entendeu aí? E essa indústria bélica acabou. E o que eu acho legal na tese dele é o seguinte: se judeu e palestino não vão parar de se matar nunca, por que eles não se matam com as nossas armas? Não, tem que se matar só com arma de inglês, com arma de francês, com arma de russo. Então se mata, explode uma bomba nossa, por favor. E a nossa está de promoção. Entendeu? Queimão total aí da geração 3, que agora está vindo a geração 4. Entendeu, pessoal? Estoque exato, ponto de estoque, entendeu? Cuidado com a ponta de estoque, ela explode. Entendeu aí? Sacaram? Bom, então tá aí, ó. Nós não temos indústria. Então, por mais que você... Aí você vai contratar o tenente para ensinar o soldado a tacar pedra. Não é isso, pessoal? Não resolveu nada. Isso aqui vai ser resolvido pelo Império? Não. E ainda tem o que também? Gente, tem o ideal de salvação nacional. E como é que esse ideal de salvação nacional pode virar o exército contra o Império? Você entendeu isso aí, não é? Esse ideal de salvação nacional. Tá? O exército, ele tem que cuidar da pátria. A função de vocês, quando vocês estiverem lá, é proteger a nação brasileira. Não é isso? É o ideal de salvação nacional. Vocês estão aqui para isso. Não é? E qual é o problema desse ideal de salvação nacional? Por exemplo, o exército brasileiro foi para uma guerra no Paraguai, uma guerra de 6 anos, que é justificada pelo ideal de salvação nacional. Então o exército pode sacrificar a sua vida em prol da nação brasileira em relação às ameaças externas. Aliás, o exército também não tem uma função de salvar o Brasil da ameaça interna? Aliás, quando é que foi usada essa teoria de novo? 1964. Não é? Não é salvar de um inimigo interno, que aliás não existia?
Existia ameaça comunista em 1964? Ela é no Brasil. Quando houve ameaça comunista? Nunca. Entenderam, pessoal? Nunca. Até quando fizeram a intentona comunista, eles não eram nem um pouco ameaçadores. Aliás, qual foi a maior ameaça dos comunistas na história do Brasil? Eleição de 45. Que os caras tiveram 10% dos votos. E com um candidato que ninguém conhecia. Iedo Fiuza. Um médico carioca. Entenderam aí? Essa foi a vez que os comunistas mais ameaçaram na eleição direta. Entenderam? Porque sempre que se fazia com os comunistas, usava o anticomunismo, não é isso? Para justificar a situação. Tanto é que os comunistas não vão enfrentar a ditadura civil-militar, não vão formar focos de guerrilha. Aliás, essa não é história aí importantíssima, momento importantíssimo da nossa história, o mais romântico aí dos últimos tempos, não é? Qual foi o maior grupo guerrilheiro dos comunistas? A ALN. Aliança... Não, é a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Eles inverteram a sigla do Prestes lá, a ANL. Essa é a ALN, do Carlos Marighella. Qual era o tamanho da organização dele? 200 pessoas. Contra o Exército Brasileiro. Inclusive, na época, o que o Prestes fez? Não vai. Pelo amor de Deus. Não peguem em arma contra o governo. Vocês vão morrer. Quem são vocês? Eu andei 26 mil quilômetros aqui dentro durante 2 anos e tanto combatendo o Exército Brasileiro. Todo lugar que eu ia tinha a desgraça do Exército Brasileiro. E eles eram muitos. Vocês não têm noção do que é o Exército Brasileiro. Olha o Lamarca. Me sai de um quartel com a Kombi cheia de arma e mais 11. Sob o comando dele. Onde 12 vão derrubar o Exército. Eu fico pensando assim, os que vão, né? Porra, vamos lá, bicho, tem 11, com você vai ser 12. E nós vamos destruir o Exército Brasileiro. O sequestro do embaixador dos Estados Unidos é outro que eu fico impressionado. Está querendo sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. Top com a gente, brother. Já tem 4, falta só mais um. Então vai só 5 que vai sequestrar o cara. Você tá ficando louco, rapaz? Tu comeu merda? Aliás, e os dos Estados Unidos fizeram o quê? Sequestraram mesmo. Vocês assistiram o filme? Como é que soltaram o cara? Que ideia! Eu li o livro. E o tempo inteiro eu pensei, gente, quando ele for soltar os caras, estão fodidos. Eles vão pegar os caras quando for soltar o cara. Como é que solta esse cara sem ser pego? Quando eu cheguei no capítulo que soltaram o cara, eu pensei, olha uma coisa, tem que tirar o chapéu. Esses moleque, os bichos eram inteligentes demais. Os bichos eram inteligentes demais. O problema é que a inteligência deles fez o que fez com eles o que fez com Napoleão. É ou não é, pessoal? Fez achar que era indestrutível. Entenderam, pessoal? Bom, então sacou o ideal de salvação nacional, não é? Ah, e um outro detalhe que está ligado a esse ideal de salvação nacional. A participação política. A participação política e a justificativa da luta contra o atraso que o Império significava faz parte de algo que eu ouvi aqui há pouco. O Exército precisava de ser reconhecido. Entenderam? E uma das maneiras de reconhecer o Exército era dar a ele a participação política, dar a ele o protagonismo nessa luta contra o atraso. Aliás, quem é o atraso? Dom Pedro II. Entenderam aí, pessoal? Então, essa situação leva o Exército paulatinamente, não é, pessoal, a abandonar o Império e a apoiar o movimento republicano. Qual é a outra questão? Sim, a outra questão. Não, sim? Ah, sim. Entra tudo aqui ó, na profissionalização. Beleza? Você tem que aumentar salário, que é uma vergonha. Entendeu, pessoal? Aliás, um pleito que tem tudo a ver com os dias de hoje. Não é isso? General ganha menos do que muito técnico do governo federal. General ganha menos do que técnico do legislativo.
Tem gente no legislativo ganhando mais do que o general. Tem gente no legislativo, tem gente no executivo ganhando 28 mil conto, 32 mil conto. General não ganha isso, não é? General não ganha isso. Perceberam aí? Aliás, é um problema da ditadura militar para cá, né? As perdas sucessivas de poder econômico. Entenderam aí? E um detalhe interessante com relação à própria ditadura militar, né? Todos os generais que foram presidentes, os 5, morreram pobres. Pobres também é exagero nosso, né? Mas morreram como classe média. Olha, o general Figueiredo morreu num apartamento de 100 e poucos metros quadrados em Laranjeira. Um apartamento de 1 milhão e pouco. Porra, o cara foi presidente do Brasil 6 anos. Não é? Imagina se fosse político. Inclusive tem um vídeo dele, eu acho que eu tenho esse vídeo. Eu preciso dar uma olhada nesses vídeos que eu boto lá em casa, vou descarregando no computador, mas eu tenho esse vídeo. O Figueiredo sendo entrevistado, e o cara dizendo, os políticos reclamavam muito do senhor. E ele responde, né? Fala assim, não, mas eu quando eu assumi a presidência, eu comecei a tentar conversar com o político, não quis conversar mais com o político, não. Porque conversar com o político é perda de tempo. Eles só olham o lado deles, eles só querem levar vantagem. Tudo que eles conversam com a gente é para ver um jeito deles levar. Quer dizer, esse cara falou isso quando? Esse cara falou isso no final, na primeira metade da década de 80 do século passado. Ok? Aliás, só tem 35 anos, só tem 40 anos isso. Só tem 40 anos aquilo. Não é? E a sociedade acreditar que o Partido dos Trabalhadores institucionalizou a corrupção. Gente, o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores? Ele entrou no esquema, entrou no bonde e foi pego. Não é isso, pessoal? Quer dizer, o último a entrar no bonde foi o primeiro a ser pego. Aliás, é um bonde de profissionais. Não é, galera? Aliás, o PT foi quem? Foi os amadores que entraram por último no bonde e foram os primeiros a se lascar. Justamente por quê? Porque são amadores. Não é isso? Bom, os calouros, exatamente. Depois da questão militar, aí vem a questão religiosa. Agora perde-se o poder o apoio de quem? Isso. Aliás, o perder o apoio da igreja é perder o apoio do quê? É perder o apoio da propaganda ideológica. Entenderam, pessoal? Então perde-se o quê? Perde-se o aparelho de difusão ideológica. Certo? Perde-se o aparelho de difusão ideológica. Então agora, para o movimento republicano, a coisa ficou boa. Porque antes a igreja dizia o quê? O imperador é sagrado. Aliás, o imperador é imperador porque Deus quis. Não é isso? Porque Deus quis, certo? Então, está se perdendo esse caráter, tá? Religioso do império, esse caráter divino do império. Então, aqui vai-se o quê? Aqui se estabelece a crítica à origem divina do imperador. Beleza? De origem divina do imperador. Certo? Vamos lá. Ainda tem mais. Por que a igreja quer se separar do império? A igreja não levou altas vantagens com o império? Aliás, com o império, você nascido no Brasil, você era o quê? Você era católico. Aliás, como era a religião oficial, durante o Império, o que a igreja ganhou? Terras em todas as províncias brasileiras. Não é isso? Tem igreja em todo o aglomerado urbano do nosso país. Do menor da vilazinha ao maior, a capital. Entenderam? Então a igreja conseguiu o quê? Ela conseguiu se consolidar, embora tenha sido dominada pelo Império. Mas agora ela se consolidou. Agora o Império está fraco. Agora está na hora da igreja fazer o quê? Está na hora da igreja se livrar desse imperador fraco.
Não é isso? E aí ela vai querer o quê? Ela vai fazer um discurso de independência. Vai fazer um discurso de independência. Beleza? E esse discurso de independência é contrário ao quê? Contra o beneplácito e o padroado. Entenderam? Contra beneplácito, contra padroado. O que era o beneplácito? Era o poder que o imperador tinha de se interferir nos assuntos da igreja. Não é isso? O que é o padroado? É o poder que o imperador tinha de nomear bispos e padres. Entenderam aí? Só que tem um detalhe. Eu fiquei 70 anos dizer que o imperador é a vontade de Deus. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um fato histórico para poder justificar essa ruptura. Não é? Eu preciso de alguma coisa importante. De uma hora para outra apareço na televisão e digo, não, agora o imperador, acabamos de saber direto de Deus, que agora tem um Nextel lá no céu, e agora nós estamos ligados direto, e nós ficamos sabendo aqui pelo SMS, olha, pelo Zap, não é? Que ele não é mais sagrado. Eu preciso de um fato importante. Lembrando, a Igreja Católica é contra o quê? Ela foi contra o iluminismo, porque o iluminismo vai tirar a Igreja Católica do poder. Não é isso? Aliás, a Igreja Católica ela é contra o iluminismo e contra a instituição que prega o iluminismo no planeta fora. Não é isso? Há um problema com a maçonaria. Então aqui você vai ter a gota d'água. Beleza? Qual será a gota d'água? A gota d'água é a proibição de maçons assistirem missa. E no Brasil você tem o quê? Você tem um maçom, um imperador maçom. Você tem uma elite do parlamento maçônica. Aliás, você tem bispo e padre maçom. Entenderam aí? Quer dizer, olha a bagunça aqui dentro. E aí, quando vem essa proibição, o que acontece? O imperador veta. Ó, beneplácito. No Brasil, essa proibição não vale. Ok? Mas aí o que acontece? O bispo de Belém, no Pará. E eu estou na dúvida agora se é o de Olinda ou de Recife. No nosso material tem o lugar certo do bispo, falou? Eu acho que é o de Olinda, tá? O de Olinda e o de Belém, no Pará. De Olinda, né? O de Olinda e o de Belém vão desobedecer o imperador. Vão obedecer o que o Papa manda. Entenderam, pessoal? Obedecendo à vontade do Papa, o que os caras fizeram? Eles proibiram, eles proibiram os maçons de assistirem missa. Entendeu? E está proibido maçom de assistir missa aqui. Ok? Com essa proibição dos maçons assistirem às missas, o que vai acontecer? Os bispos de Belém e de Olinda serão presos. Ok? Então, resultado aqui, ó. A prisão dos bispos de Olinda e Belém. Ok? Bom, prendeu bispo. Agora a igreja tem o quê? Agora a igreja tem a desculpa. Agora a igreja tem o álibi. Não é isso? Vamos continuar apoiando um imperador que manda prender bispo, que manda prender padre. Não é isso? Que se interfere na igreja a esse ponto, desobedecendo o Papa. Engraçado que só agora que eles viram que o imperador desobedecia o Papa. Não é? No momento de conveniência.
Entenderam aí? No momento de conveniência. No mínimo, oportunistas. Não é, pessoal? No mínimo, oportunistas. Sim. Então tá aí, ó. A gota d'água é a questão da prisão dos maçons. Aí o que que acontece? A igreja rompe, não é isso? A igreja rompe com o império. E quando eu digo que a igreja rompe com o império, não é isso? Eu estou dizendo ao mesmo tempo que a igreja está fazendo o quê? Que a igreja está se unindo ao movimento republicano. Entenderam aí? Então, ó, perdeu a força das armas, embora ainda mantenha o alto comando sob controle, mas, como diz na roça, a banda da casa está indo embora. E quando cai uma banda da casa, você imagina o que vai acontecer com o resto dessa casa. O que está acontecendo com essa casa. Entenderam aí? Então tá aí, ó. A igreja rompe com o império. Tá faltando o que para o império ruir? Bom, agora tá faltando para a queda do império, não é? Tá faltando o quê? Tá faltando a última base que ainda sobra, os fazendeiros escravocratas. Agora é a questão abolicionista, certo? Então nós temos um histórico dessa questão. Qual é o histórico? As pressões internacionais. Quando a gente fala em pressões internacionais, a gente lembra de um país, não lembra? Mas na verdade é um país. Quem é que está pressionando? Quem está pressionando é o sistema capitalista. Obviamente que o sistema capitalista não tem forma, não é? Ele não se materializa. Aliás, na verdade, ele se materializa onde? Ele se materializa nos países, ele se materializa na Revolução Industrial. Aí é onde aparece o nome Inglaterra. Outro detalhe, essa ação inglesa demonstra uma postura humanitária? Não tem humanitarismo nenhum aqui. É business. Não é isso, pessoal? Aliás, por que a pressão é do sistema capitalista? Ora, porque o sistema capitalista aumentou a sua capacidade produtiva. Ela só vira lucro se surgir o quê? Se surgir consumo, não é? Para surgir consumo, qual é a melhor estratégia? Para surgir consumo, a melhor estratégia vai ser fazer o quê? Vai ser, não é isso, você acabar com a escravidão e jogar essa massa que produz principalmente no continente americano, não é? Botar essa massa para receber salário e efetuar consumo. Entenderam aí? Então, a pressão, ela é do sistema capitalista. Primeiro veio a pressão para quê? Acabar com o tráfico, não é? Agora a pressão é para quê? É para acabar literalmente com o sistema escravocrata. Não é? Bom, as pressões aumentam depois da Guerra do Paraguai. Inclusive porque, quando o negro vai para a guerra, qual é a proposta que faz o negro lutar? A liberdade. Se você escapar vivo, você está livre. Entenderam? Então, isso aí incentivava a galera, não é? Lembrando que nós já tivemos em 1804 a independência do Haiti, que foi uma independência feita pelos negros, que em 1804 acaba com a escravidão no Haiti. Então nós já temos exemplos de início do século de fim de escravidão. Inclusive, os negros que vinham do Haiti, eles eram hostilizados aqui no Brasil. Inclusive a polícia fiscalizava os caras, eles tinham que estar comparecendo na delegacia de tempos em tempos, tinha um monitoramento. Eles temiam o que eles chamavam à época de haitianismo. O que seria o haitianismo? Uma revolução de negros, uma revolução de escravos, né? Que esses caras conscientizassem os escravos brasileiros e que os escravos brasileiros repetissem aqui o que havia sido feito no Haiti. Entenderam aí? Então tá aí, ó.
essas pressões internacionais. Elas se uniam ao quê? Ao movimento abolicionista, que nós já falamos aqui. Tem apoio de quem? Do movimento, lá de fora, mas aqui dentro, do movimento republicano, certo? Você tinha abolicionistas moderados, que tentavam via política. E você tinha um movimento abolicionista radical. Não é isso? Essa galera, inclusive, criava o quê? Sociedades secretas. Inclusive sociedades secretas. Beleza aí? Essas sociedades secretas, elas inclusive ajudavam aonde? Na fuga de negros. Em São Paulo teve um grupo famoso, os Caifases. O que eles faziam? Eles promoviam a fuga de negros da região lá de São Vicente e colocavam dentro dos trens, em parceria com os maquinistas. E os trens subiam carregando esses negros fugitivos pela Serra do Mar. A Muralha é o nome da minissérie da Globo aí que fala da escravidão de índios nos engenhos lá de São Vicente. É a Muralha, a Serra do Mar. Então subia pelo trem, quando chegava no Planalto do Piratini, onde foi construída a cidade de São Paulo, soltava esses negros para eles poderem fugir. Subindo a serra nos trens, eles ganhavam uma vantagem gigantesca em termos de dias dos capitães do mato. Entendeu? Conseguiu botar dentro do trem, zarpou o trem, esses aí estão livres. Esse aí consegue se livrar. Entenderam? Então, muitos quilombos são formados em São Paulo por causa das sociedades secretas. Então, essa galera articulava. Quando você assiste novela de época do final do século XIX, você vê isso aí. Senhora, a Moreninha, Escravizaura, entendeu aí, pessoal? Todas essas novelas, né, elas contam uma literatura da época do processo abolicionista. Então, sempre tem movimento republicano, sempre tem a abolição, e aliás, era quando a Rede Globo ainda fazia novela que presta, não é? O Brasil com essa literatura magnífica e a Rede Globo com esses noveleiros ridículos, não é isso? Ridículo, exatamente. Quando eram só dois, que era o marido e mulher, né? Como é que era o nome dos dois? Era o... Ai, gente, como é que pode? Esqueci o nome dos dois. Teve dois na década de 70, início da década de 80. Inclusive, gente, o outro que fez o Bem Amado, como é que é o nome do cara? Foram os noveleiros da Globo da década de 70 e 80. Nessa época as novelas prestavam, entendeu? Aí morre o casal. Primeiro morre o marido, em seguida morre a mulher, e aí depois disso aí, de Glória Pires pra cá, Glória Pérez, né? De Glória Pires é a outra. De Glória Pérez pra cá, Deus meu, ok? A qualidade piorou bastante e você parou de ter essas adaptações. Então você tem esse movimento radical de auxílio aí ao movimento abolicionista. Entendeu por que todo republicano é abolicionista? Só está faltando o quê? Só está faltando uma base de apoio, que são os senhores escravocratas. Lembrando que a cada dia que passa, eles são menores. Aliás, eles estão se tornando o quê? Só a cúpula do poder. Entenderam, pessoal? Só a cúpula do poder. E a pressão é tão grande que vão surgir as leis de abolição. Pega a apostila para nós aí, para me dizer as datas das leis. A primeira delas. Tá vendo as datas aí, pessoal? Fim da escravidão no Brasil. Hã? 1850 é a Bioaberd, não é?
Isso. 1871, ventre livre, não é? A próxima. 1885, sexagenários, né? Ô, pessoal, estou dando a data errada. 1888, a Áurea. Beleza? Sexagenários é 1885, né? Então a nossa reforma do tema aí não está fazendo a gente voltar em 1876. Melhorou. 1885. Ok, pessoal? Deu uma melhora boa aí. Ok, pessoal? A dos sexagenários. Ventre livre. Nasceu, tá livre. Pega a mamadeira, a fralda, a chuquinha, o coeiro e sai voado. Pessoal, tem como? Claro que não. Criança não voa, mas sai voado assim. Aliás, nem andando ele sai. É ou não é, pessoal? Outro detalhe interessante. Nasceu livre, mas vai viver aonde? Vai ter que dar conta de se virar. Bom, ele tem que viver dentro da senzala. O moleque vai ficar lá 13 anos, 14 anos, comendo às suas custas, e depois vai dizer, muito grato? De forma alguma. Então, para lá, eu vou ter um custo com esse menino livre. Então, ele vai ter que trabalhar um tempo para me pagar esse custo. Qual o tempo? 21 anos. Então, o lei do ventre livre, nasceu livre, mas só sai da fazenda com 21 anos de idade. Outro problema, você vê que vai acumulando os problemas. Quantos anos esse negro tem? Pois é, quem sabe? Cadê a identidade? Tem identidade? Mas quem é que sabe a idade do negro? Se souber. Outro problema do negro. O mané não acaba. Põe 50 anos ali em cima, parece que foi hoje. Aliás, encontra esse negão aqui com 70 anos, pra você ver, e do lado daquele outro branquelo ali, pra você ver. O tanto que isso aqui vai estar um caco. E o outro inteirão, e você não ri não. E o outro inteirão. Entenderam, pessoal? O coitado do negro ainda tem esse defeito. Ele não acaba. Então tu olha o negro com 38 anos, só tem 21. Entenderam aí? Quer dizer, então ainda dá ao Senhor a possibilidade de fazer o quê? De explorar o trabalho desse cara até mais de 30 anos. Percebeu? Até os 65 de repente. Para garantir que a liberdade é com 21, mas se não der muito certo, até 65 tem que libertar. Entenderam aí? Então, esse é o problema da lei dos sexagenários. Beleza? Ventre livre trouxe efeito positivo? Não. Mesmo porque, olha, você vê, 1871 para 85, são 14 anos. Ou quase 14 anos. Então, o que já se percebeu nisso aí? Pô, os caras agora estão com 14 anos, meu irmão. E agora eles vão ter que trabalhar até os 21. Libertou porra nenhuma. Entenderam aí? Tá todo mundo trabalhando. Então venha a dos sexagenários. Tome pressão no Congresso. Beleza? E venha a lei dos sexagenários. Nasceu, fez 65 anos, tá livre. Primeiro problema. Chegar aos 65. Segundo problema. Qual é a idade do negro? Para eu poder calcular quando ele vai chegar em 65. Ele não sabe. Entenderam aí? A família não lembra, ninguém guarda, não tem calendário. Ninguém marca dia. Aliás, isso não é coisa de negro. Não é? Isso é coisa de europeu, marcar os dias. Essa cara não vai fazer isso de jeito nenhum. Dar um iPhone para ele. Não é, pessoal? Agora você nasceu, ventre livre, ganha um iPhone. E agora você vai controlando aí até os 65. Não era assim. Não tinha papel, não tinha registro civil desses negros. Entenderam? E ainda tem outro problema. Quando o negro chega aos 65, libertar ele para quê? Vai morar aonde? Vai viver de quê? Entenderam aí? Ele não tem para onde ir. Então, notícia boa você viu o seu Antônio, pai, que sorte, morreu com 64 anos. Você vê, não precisou de aposentar. Não foi. Essa lei me lembra a lei do arremesso. Aliás, o dia do arremesso. Vocês não pegaram, não, né? A família dinossauros.
Porra, sensacional, não era? Aí tinha o dia do arremesso, que a veinha fazia 70 anos, aí tinha que arremessar ela no posto de piche. Entendeu? E o da Silva Sauro não teve coragem de arremessar a veinha, aquele pentelho no posto de piche. Eu faria de boa, mas ele não teve coragem, entendeu? Inclusive, mexendo nos valores morais da época. Pra que jogar no posto de piche aos 70 anos? Então aqui me lembra dessa história do dia do arremesso. É a lei do arremesso. Fez 65 anos, pega nas mãos dele aí, você tá livre, entendeu? Pô, você jogou o cara fora. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui também não se aplica à prática. Tanto é que, 3 anos depois, vem a Lei Áurea. Não é isso? Aliás, como é que foi a história da Lei Áurea? Pressão violenta, Dom Pedro II abre e vai fazer um tratamento de saúde. Porque para piorar as coisas, Dom Pedro ficou velho. Gente, quando eu lembro de Brasília e do que o Roriz foi aqui, e hoje ele não tem força nenhuma. Entenderam? Que interessante, né? Ele não dá conta de eleger um neto deputado estadual. O cara fez 8 cidades em Brasília. Não consegue eleger o neto deputado estadual. E um cara que mandou em Brasília durante 20 anos. Entenderam aí? Então perdeu a força, certo? E o imperador ainda vai ter esse problema também. O império está anacrônico, está fora de tempo, no Brasil está atrasadíssimo, e o imperador velho e doente. Tem uma charge interessante que eu acho que está no nosso material também, que é ele cochilando, lendo um livro na biblioteca cochilando. Entenderam? O imperador ficou velho demais. O imperador perdeu a noção da realidade. Sim, e ele sai e vai se tratar. E deixa a filha no lugar dele e manda a filha fazer o quê? Fazer a Lei Áurea. Não é? Eu creio que a ideia era o quê? Ó, chegar e dizer, gente, desculpa aí, né? Sabe como é que é? A menina nova encontrou papel e lápis em cima da mesa, né? Sabe como é que é? Ele sai riscando tudo, ó, fez essa lei, vocês vai desculpando. Só quando ele voltou, meu irmão, a pressão estava gigantesca. A panela estava muito quente, entendeu aí? E o cara ainda volta sem noção nenhuma e ainda promove uma festa dias antes de ser derrubado. Conhece essa história, né? O baile da Ilha Fiscal. O cara manda trazer 14 fazões da Ásia para servir no jantar. Beleza? Aliás, podia passar no DFTV. Sem noção. Não é, pessoal? O país numa merda desgraçada, o cara sem apoio de ninguém, todo mundo por aqui com ele, e o cara me faz uma festa, convida um monte de high society da galera dele, e me faz esse gasto gigantesco no momento de crise econômica e política maior ainda, certo? Resultado, a partir daí, a discussão vai para onde? Vai para a questão mais importante da queda do império. Agora a questão vai ser discutida por quem? Depois da Ilha Fiscal? Depois da Lei Áurea? Volta quem para a cena? O exército. Não é? Agora, seu exército, agora está na hora de vocês resolverem o problema. Aliás, não é à toa que nós fomos atrás de vocês. Agora é a hora de derrubar o imperador. Não é? E quem é que tem que fazer isso? Ora, quem tem que fazer é quem tem a arma. Quem tem o bico de pena já botou fogo na situação. Aos intelectuais, ao Partido Republicano, entendeu aí? Então quem tem o bico da pena na mão já incendiou o negócio. Agora está faltando o gran finale, o último golpe, não é? Então o último golpe desse quarto momento que é a decadência, eu apaguei, mas estou escrevendo novamente, não é? Nós estamos analisando a decadência do império. Agora, quem vai discutir a queda definitiva? O clube militar, que já havia sido fundado em 1863,
Tá? Então, já era uma aspiração antiga. Essa organização dos militares, esse clube militar, certo? E aí o clube militar vai discutir a questão. Como implantar a república. E aí vão surgir o quê? Então, ó, qual é a questão, né? Como implantar a república. Como implantar a coisa pública. Certo? Quais são as duas correntes que vão surgir? Os revolucionistas e os revolucionários. Não é isso? Revolucionários e evolucionistas. Certo aí? Quem são esses revolucionários? Os revolucionários são os mais sangue quente. Entendeu aí? São os que queriam o quê? Uma guerra civil. Acontece que a elite disse o quê? Olha, gente, guerra civil tem alguns detalhes importantíssimos. Mobilizar o povo e botar o povo na rua é uma arma poderosíssima. Mas não é para ser usada toda hora. Vai que o povo cria gosto pela coisa, não é? E começa a ir para a rua toda hora. Pessoal, nós estamos, aliás, num momento muito interessante para entender isso com profundidade. Não é? Estava ruim com a Dilma. Mas o que está aí não é infinitamente pior? Aliás, estava ruim com a Dilma. E nós enchemos as ruas do Brasil. Está infinitamente pior. E nós estamos aonde? Em casa. Vendo Domingão do Faustão. Assistindo o Campeonato Brasileiro a partir das 11 da manhã. Não é isso, pessoal? Exatamente. Preocupado com Cartola FC. Não é isso, pessoal? Entenderam? Então, olha só a realidade. Então, meu amigo, essa é uma arma que você usa quando realmente precisa, em última instância. Aliás, no Brasil foi usado quando? Foi usado para derrubar o governo reformista de João Goulart. Foi usado para derrubar o governo civil-militar. Inclusive usado por quem? Pela parte civil da ditadura. Porque no final, o que os políticos fizeram? Traíram os generais. Mudaram de lado e meteram ferro nos generais. Entenderam aí? É o que eu vou explicar para vocês quando chegar na ditadura civil-militar. Quando vocês voltarem e tomar o poder, pelo amor de Deus, mata os políticos. Fecha essa porra de concreto, mata essas desgraças políticas tudo, entendeu? Tira a guarda dos quartéis, bota todo mundo para governar. Entendeu? Chega no ministério, quem vai ser o assessorista? O recruta. Entendeu? Quem vai ser o chefe do gabinete, o secretário, o cabo. Entendeu, pessoal? É o chefe do gabinete, o sargento. E assim sucessivamente. Entendeu, pessoal? Porque se vocês misturar com o político de novo, olha o que aconteceu de 64 a 85. Os fela da puta puseram vocês no poder, ficaram junto com vocês o tempo inteiro, roubaram o que deram conta de carregar, queimaram o filme de vocês e depois abandonaram vocês. Ainda foram falar mal de vocês. Então o problema é os políticos, ok? Aliás, quando vocês tomarem o poder de novo, mata os políticos e não me mata. Tá, que eu sou comunista, eu sou gente boa, eu sou comunista dos maconheiros, da paz e do amor. Entendeu aí, pessoal? Eu sou comunista hips, entendeu? Não quero matar ninguém, não quero fazer revolução, só quero ser comunista. Só quero carregar a minha ideologia pro caixão. Entenderam aí? Então eu sou inofensivo. E não quero carregar ela pro caixão tão rápido assim. Ok, pessoal? Não tô com essa agonia, não. Certo? Então, quando vocês voltar ao poder, se aparta dos políticos. Isso é as catástrofes, como diria o Roriz, um faraó. Não é isso? Vamos lá. Precisa de uma guerra civil? De forma alguma. Aliás, hoje precisava, né? Nessa época também precisava. Mas não há o quê? Não há conscientização. Aliás, esse movimento é um movimento de quê? De elite.
Não é isso? Tanto é que se proclama. Eu lembro do professor Ronaldo, ex-dono do Sigma, contando como é que foi a proclamação da República para mim, que eu fui aluno dele. Ele contando que quando o exército saiu na rua, a guarda oficial marchando até o palácio, não é? Depois voltaram do palácio dando tiro. Aí todo mundo falava assim: eita, eita, é proclamação, é comemoração da independência. Aí ele falou assim: mas não é setembro, é novembro. Uai, então se não é setembro, é novembro. Se não é, as comemorações da independência, então só pode ser a proclamação da República. Viva a República, viva a República. Entenderam, pessoal? Aliás, tem uma charge muito interessante do Miguel Paiva, de dois camaradas andando na rua, dando tiro, gritando viva a República, e uns mendigos sentados no chão, e um olha para o outro e fala assim: o que é República? O outro fala: deve ser um novo produto inglês. Entenderam aí? Quer dizer, mostrando que o povo segue na caverna. Não é, pessoal? E hoje, inclusive, numa situação pior do que naquela época. Numa situação pior do que naquela época. Entenderam aí? Aliás, quando eu falei caverna, você entendeu o que eu quis dizer, não é? O mito da caverna de Platão. Você sabe botar o mito da caverna de Platão para sair naquele negócio e aparecer aqui? Alguém de vocês sabe? Sim, mas trazer, aí pronto, trazer e botar aqui. Onde é que está? Abre aqui para a gente poder ver o mito da caverna do Maurício de Souza. Alguém aqui já viu? Já está? Isso, para vocês poderem ver aí o que sensacional. Chama o Jefferson lá. Começa aí, para. Aí ele aparece. Já sei aí que eu nunca uso esse negócio aqui, tô precisando. Ai, Eu preciso ir pro Google. Mito da Caverna, Maurício de Souza. Caraca, velho. E tu escreve desse negócio aí? Porra, sensacional. É muita tecnologia, pessoal. Pro Sormani, que é da época do sinal de caverna, sinal de fumaça, né? Eu sou dessa época aí. Na roça fala molecular. Manda o moleque acular. Entendeu, molecular? É no recado. Pessoal, então como eu estava dizendo para vocês, o povo estava completamente alienado, não é? Isso, como você disse, no momento que o Brasil já precisava de uma guerra civil. Isso no final do século XIX. Estamos no início do século XXI. Vivemos a mesma realidade, beleza? E hoje nós estamos numa situação pior ainda. Porque naquela época era o quê? Naquela época era a igreja. Não é isso que fazia o quê? Que fazia esse controle ideológico, ok? Hoje, esse poder está infinitamente maior. Esse poder está infinitamente maior. Tá? Não. Rapaz, eu não dava conta de fazer isso de jeito nenhum. Tem que mexer até no fio. Uai, tem fio que não passa energia? É? Poxa, não sabia disso não. Para mim, fio tudo servia para passar energia. Esse passa o que nele? Esse passa informação, só É o de vídeo, né? E o de vídeo não vem na energia, não? Eu achava que tudo vinha na energia. Isso é o mito da caverna, Maurício de Souza. Maurício de Souza, isso. Aí, Ah, não é, não tem ele na... Ah, não, pode ser. Pode voltar lá. Isso, galera. Deixa eu botar um som. Essa é de cá, né? Lê, gente, tem que ler. Sensacional, não é não? Sensacional. É só isso. E hoje, então, está muito pior para a gente se livrar de onde? Desse controle ideológico. Entenderam, pessoal? Para.
Cadê o desliga? Eu já vou logo no on e off. Ah, não, eu sou radical. Na minha época não tinha essas coisas, eu tenho medo. Isso. Esse bichinho segue falando. Como é que faz? Ah, esse xizinho que aparece que a gente clica resolve tudo, né? Entendeu aqui a história? O povo tá alienado desse processo, não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, para que fazer uma guerra civil? Para que usar essa arma tão poderosa e problemática? Por que a gente não pode usar toda hora? Porque pode chegar uma hora que você sai na rua e encontra o povo lá. Você pode perder o controle. Por isso que isso aqui é a grande arma secreta. Os evolucionistas tinham essa noção. E aí o que os evolucionistas vão fazer? Ora, gente, é só dar um golpe. Um golpe militar. Aliás, qual das teses sai vitoriosa? A tese dos evolucionistas. Quando ocorre o golpe? Em 15 de novembro de 1889. 15 de novembro de 1889. É dado o golpe. Aliás, bem-vindo à República, que nasceu de um golpe militar. Aliás, 100 e poucos anos depois, estamos assistindo outro golpe. Beleza? Inclusive, nós vamos numerar da agora em diante. Eu sei que é depressivo, mas a minha função é essa. Ok, pessoal? A minha função é botar o dedo na ferida. Aliás, por que história, por que filosofia? Para ser a mosca da sopa. Eu estou aqui para agonizar, para arrumar problema com vocês. Beleza? Então tá aí, ó. O primeiro golpe. Inclusive, vamos até nomear, né? Primeiro ato. Beleza? Primeiro ato, tá? Galera, está proclamada a República. Essa República, ela vai ter 5 fases distintas. Beleza? Primeira fase. Primeira fase, alguns autores chamam de Primeira República, tá? Outros chamam de República Velha. Eu prefiro o termo República Velha. Por que eu prefiro o termo República Velha? Gente, fácil você imaginar. Já nasceu? Gente, você viu aquele filme Incrível História de Benjamin Button? Foi inspirado na República. Ok, pessoal? Foi inspirado na proclamação da nossa República. Nasceu velho. Entenderam aí? Nasceu velho, caquético. Entendeu? Nasceu mantendo o quê? As estruturas imperiais, as estruturas coloniais. Não, Sormani. Acabou a escravidão. Gente, o que significou o fim da escravidão para o negro? Para o negro significou ou semi-servidão. Muitos saíam da fazenda e voltavam para a fazenda. E pediam, Senhor, pelo amor de Deus, me deixa. Os urbanos iam ver na rua, como pendidos, como mendigos. Aliás, e já saem para a rua carregando o quê? O preconceito. Que, aliás, dura até hoje. Gente, eu vi um estudante de engenharia da USP, e eu consegui assim, sentir um pouquinho do que seja na pele o racismo. Ele tem um cabelão Black Power. Em São Paulo, muito comum nas grandes cidades, aqueles prédios que você sai você sai do prédio, você sai da grade do prédio e está na rua. E ele disse que o ônibus parava na esquina. E quando ele saiu do prédio dele, ele saiu correndo, porque ele estava atrasado. Ele ia encontrar com os colegas e virar à noite estudando, de sábado para domingo, para uma prova que teria na segunda. Aliás, eu sempre gostei de estudar de madrugada. Sempre gostei de estudar de madrugada. Eu, na minha época de escola, eu fazia revisão na madrugada. Eu acordava às 3, de 3 às 5, de 5 às 7 eu dormia bom danado. Entendeu? Então eu acordava na madrugada para poder fazer revisãozinha de madrugada, porque rendia muito mais, não tem barulho, não tem. Então, eu entendo isso. E por que eu estou falando dessa madrugada aí, gente?
Assim, do racismo. E aí o camarada sai... E o camarada sai correndo do prédio. Quando ele sai da portaria do prédio correndo, tem 3 mulheres andando na frente. E elas saem correndo. Só de ver, se fosse o Sormani, elas iam achar estranho. Não iam? Só isso. Agora é negro. Com Black Power. Ó, imagina, cara. Você não você se for negro, você não pode correr na rua. Olha que loucura, né? Então aí você sente que rola racismo ainda, que rola preconceito ainda, não é, pessoal? Então, na República Velha, a única mudança, de fato, não significou mudança. Perceberam aí? A República Velha é dividida em 2 momentos, não é isso? Espada, quando vocês estão governando, e a República Oligárquica, ou dos coronéis fazendeiros, ou até mesmo do café com leite, não é isso? A República Oligárquica. Aliás, foi feito a República, e o que aconteceu com o Brasil? Sai do império que os fazendeiros mandam e vai para a República que os fazendeiros mandam. Aliás, era plantation, não é isso? Na colônia e no império. E agora na República Velha? É plantation. Aliás, não é plantation, mas é monocultura, não é isso? Em latifúndio para o mercado externo, certo? Só que a República Velha, ela vai ser o último suspiro dos coronéis fazendeiros no poder, não é isso? O que vai acontecer? A era Vargas. O cara fica de 1930 a 1945. 15 anos na primeira lapada. E o mais doido, ele governa 15 anos o Brasil e só será eleito depois. Então, na verdade, esses 15 anos foi um estágio. Só para ver se ele tinha dom para coisa. E aí ele pensou que achou que tinha, não é? Então tá aí, ó, de 1930 a 45. E nessa fase, Vargas governa de 3 formas distintas. Primeiro, como é fruto de uma revolução, ou melhor, de um golpe militar, segundo ato, não é isso? Aliás, segundo não, já é o 4º ato. Porque, desculpe, tem as tentativas, né? Porque na República da Espada você tem o quê? Deodoro tenta dar um golpe, acaba dançando, e aí Floriano assume e dá um golpe, porque não convoca eleições. Não é isso? Então esse aí já é o 3º golpe. E o 3º militar no início da República. Porque é dado pelos tenentes. Vargas é sargento, que apoiou o movimento tenentista. Detalhe interessante, rapaz, descobri esses dias no Boris Fausto. Eu jurava de pé junto que o cara era tenente. E ele era sargento, não chegou a tenente. Ele chegou a tenente depois, não é? Mas quando ele participa do movimento tenentista, ele é sargento, tá? Ele vai fazer política como sargento. Em 1930 ele assume e governa provisoriamente até 34. Aliás, olha o tamanho do provisório. Faz a gente imaginar que Vargas não era gaúcho, que Vargas era baiano. Não é, pessoal? Que esse provisório de 4 anos lembra Bahia, não é, pessoal? Mas o tempo assim mais demorado para passar, não é? Então o cara, se ficou num provisório 4 anos, imagina o definitivo. Lembrei do Cacete Planeta, das poucas vezes que eu ri deles, no final já. Não, isso aí foi na época boa, do Bussunda. O Hélio de la Penha empresta um livro pro Bussunda, e depois eles se encontram e o Hélio de la Penha pergunta pra ele: e aí, Bussunda, leu o livro? Não li não. Porra, Bussunda, mas por que você não leu o livro? Ai, rapaz, eu não dei conta de passar do pré-fácil, pensei comigo, e quando vier o pré-difícil? Não é isso? Eu não dei conta do pré-fácil. Quando vier o pré-difícil, eu não vou entender porra nenhuma. Eu parei com esse negócio. Então, a mesma situação ali. Se o pré for de 4 anos, imagina o definitivo. Aliás, o definitivo é de 3 anos. 34, 37. Porque em 37 rola o quê? Aí gente, o pessoal culpa demais vocês e tudo, mas a ditadura de Vargas foi muito mais heavy metal do que a ditadura militar.
Entenderam? É porque a ditadura civil-militar está mais próxima da gente. Então ela afeta a gente mais diretamente. Agora essa daqui foi mais terrível, certo? Depois ele é derrubado, fim da Segunda Guerra Mundial, acaba a ditadura do Estado Novo, e aí você vai ter a chamada República Populista. Não é isso? Que vai de 1945 a 1964. Aliás, a República Populista ela é derrubada por mais um golpe. Entenderam aí? São inúmeros os golpes na história. Nós vamos numerando eles, beleza? Parece que são 6 golpes e 7 tentativas de golpes ao todo. Impressionante. E outra, vejam vocês, ó, 45, 64, 19 anos. 85, 2016. 95, 31 anos. Aliás, nós não conseguimos ficar 4 décadas sem um golpe em nossa história. Aliás, como dizia De Gaulle, isso aqui não é um país sério, não é? Bom, depois da República Populista, qual é o problema da República Populista? Você tem uma briga entre como desenvolver o Brasil. Você tem um grupo que é desenvolvimentista nacionalista e outro grupo que é desenvolvimentista entreguista. Entenderam, pessoal? Qual a diferença? Exato. Quem ganhou aqui? Quando os nacionalistas começam a se tornar mais ameaçadores, o que rola? O golpe. Entenderam, pessoal? E aí nós vamos ter o quê? A ditadura civil-militar. Não é, pessoal? Essa ditadura civil-militar ela tem 3 momentos distintos. A implantação, os anos de chumbo e a distensão. Não é isso, pessoal? A abertura. São os 3 momentos dessa ditadura militar. A implantação com Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, os anos de chumbo, Geisel e Figueiredo, a abertura. Não é, pessoal? Inclusive, quando o Médici tomou posse, quem tocou na posse foi o Sepultura. Ok, pessoal? Já prenunciando tempos difíceis. Ok? Então, você tem esse momento dessa ditadura civil-militar. Civil-militar, ok, pessoal? Durante muito tempo e durante quase toda a minha carreira, eu culpabilizei os militares pela história. E não são só eles. Aliás, na verdade, os militares são o quê? São os usados da história. Entenderam, pessoal? Usados por quem? Pelo interesse político da nossa elite conservadora e corrupta e pelos interesses políticos do grande capital internacional corruptor. Entendeu que aqui no Brasil o casamento é de alma? Tá. Para finalizar, a República contemporânea. Não é isso, pessoal? Que no primeiro momento foi chamado de República, de Nova República, não é? Que é marcado pelos governos Sarney, Collor, Itamar, Itapior, tão pior quanto o Lula, Vácuo, Dilma, não é, pessoal? Dilma, tá? E agora, está tão pior, mais do que era possível de imaginar. Aí você pode mudar e botar o nome do presidente nos Itapior aí. Ok, turma? Próxima aula, voltamos para Europa, voltamos para os Estados Unidos, voltamos para a história mundial. Não é isso? Primeira Guerra Mundial. Beleza? Semana que vem, tá? Semana que vem eu trago para vocês os dias direitinho, com as aulas, o que vai vir, para a gente fechar isso aí redondinho, ok? Poxa, cara, semana passada quase que eu fundi meu carro, eu peguei um engarrafamento e o carro ferveu. Meu carro tem 99 mil quilômetros, acabou a água. Ué, esse carro vagabundo, né?
99 mil quilômetros, acabou a água que veio da fábrica. Cara, não tinha uma gota d'água, o carro estava andando sem água. Olha que loucura, bicho. E eu não lembrei. Não, a sorte é que eu vi a temperatura subindo. Aí cheguei parado uma vez, inclusive, quando ela começou a querer chegar no vermelhão mesmo, irmão, eu vi o meio-fio mais baixo, eu já... choveu. Aí eu abri o capu, frio na gramazinha. Não chegou nem a fumaçar. É porque, né, eu dei uma cagada de olhar no painel na hora que tá subindo. E eu olhei e falei, meu Deus, meu carro dá uma manutenção nesse carro, dá dinheiro com ele. Até hoje, gente, ele vazou óleo uma vez, eu gastei R$25 nesses 99 mil quilômetros. Gente, por isso que tirou o carrinho, né? O Unozinho quadradinho. Não tem problema nenhum. Aí veio com a conversa fiada. Ai, não dá pra botar airbag e ABS. É indestrutível.